E nós vamos descobrindo, na medida que vamos estudando, alguns versículos que dão suporte para as coisas que nós sentimos e nós passamos. E esse é um dos casos, é o caso de Efésios. Tu já abriu lá Efésios 6, diz assim: honra teu pai. Isso é um mandamento, ok? É um mandamento. Mas aí aqui a gente tem em Efésios, ele já no Novo Testamento, isso é importante para a gente. Efésios 6, versículo 2. Hoje nós vamos precisar, as palestras todas basicamente vão ter exercício. Então vocês vão precisar de caneta e papel. Alguém não tem caneta e papel? Quem não tem papel aí para anotar? Quantos? Deixa eu ver quantos. 1, 2, 3. Só 3 não tem papel? 4, 5, 6. Vocês estão igual nada sincronizado, um de cada vez assim, né? 6. Ei, Aclésio, faz favor para mim. Lá na estante, lá no meu escritório, tem uma resma de papel. Traz 10 folhas, por favor. Dá uma folha para cada irmão aí, que vai... Caneta, quem não tem? Eu não tenho também, para dar para vocês. Mas quem não tem, só para a gente ver se dá para dividir. 1, 2, 3. Só 3. Alguém tem caneta que possa dar para esse irmão emprestado? Tem? Ó, Eline tem 10. Tem mais caneta que gente ali, ó. Hã? Alguém falou alguma coisa? Quem está precisando de caneta? Bem, o Caio bem na tua frente está precisando. Já tem, já arrumou. Ilândio. Ok. Aqui, ó. Danilo. Tem mais ali, ó. Eline vê armada. Alguém quer 2 canetas? A Eline tem várias ali. Pode dar uma segunda para quem que tem só uma. Ok, tá tudo certo? Beleza? Faltando só o papel chegar, né? Então vamos lá, Efésios 6, versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse mandamento é um mandamento com promessa, como o próprio escritor ele já deixou claro, né? Ele é um mandamento com promessa e ele diz para que, qual é a finalidade, ou na verdade a finalidade não, qual é o resultado de honrar pai e mãe. Qual que é o resultado? Está escrito no próprio versículo. Para que te vá bem, não é isso? E que seja longa a tua vida. Aclésio, pode... Levanta a mão quem está precisando de papel, Aclésio vai entregar rapidinho. Permanece sem sincronismo, permanece levantado, tá? Quem precisa de papel. Até você receber. Isso. Ok? Esse versículo, se a gente parar um pouquinho nele, a gente vai observar que tem 3 coisas importantes, né? Primeiro, honrar, né? Honrar não é apenas respeitar. Clécio. Honrar não é apenas respeitar, porque só respeitar, a gente pode respeitar várias pessoas, situações. Então, não é apenas respeitar, não é só não desrespeitar. Acho que não desrespeitar traz um pouco mais de comunicação do que respeitar a palavra apenas. Não é só não é só não desrespeitar a pessoa. Honrar é dar aquilo que é da pessoa. Quando alguém diz assim, respeita o teu pai, né, tem muito mais significado dentro de uma frase dessa do que apenas as palavras podem dizer. Né? Geralmente quando alguém fala isso para outra pessoa é porque há uma desonra, não apenas um desrespeito. É quando você não considera o que aquela pessoa significa. Você tem que dar para a pessoa aquilo que ela significa. Isso é honra, ele é o teu progenitor. É a tua progenitora, é a pessoa que te trouxe ao mundo. Sem aquela pessoa você não existiria. Você concorda comigo? Você poderia ter outro pai e outra mãe? Não.
Se você nasceu, você só pode ter aquele pai e aquela mãe que você tem. Você nunca pode dizer para o seu pai e para sua mãe que você poderia ter outro pai e outra mãe. Não é possível você ter nascido sem aqueles progenitores. Amém? Ok. Estabelecido isso, vamos para Êxodo capítulo 20. A pastora gosta de dizer, se você nasceu é porque você não foi abortado. Parece lógico, mas é por causa do fundamento. Êxodo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Observa agora o que vem depois. Que visito a iniquidade dos filhos nos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Vamos ler de novo esses dois versículos, tá? Primeiro, não adorarás, nem lhes dará culto. Está falando de outros deuses, ok? Em segundo vem, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E aí vem uma palavra muito importante que é visito, a pastora mencionou isso ontem. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então a maldição ela tem um poder de quantas gerações? 4, né? Versículo, eu tirei aqui sem querer. E o versículo 6 diz, e faço misericórdia até, então a misericórdia até quantas gerações? 1000. 1000 não é um número de gerações de verdade. Não é o que está escrito que quer dizer de verdade. É algo poético. 1000 é para sempre. Quer dizer, para toda a posteridade, para todo sempre. Então faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, aqueles que amam o Senhor e consequentemente guardam seus mandamentos, não é opcional, né? Marquei amar, mas não marquei guardar os mandamentos. Não, quem ama guarda os mandamentos, ok? Então, quantas gerações tem de bênção? 1000. Quanto é 1000 menos 4? Ok, então, irmãos, é muito mais bênção do que maldição. Deus tem muito mais misericórdia do que maldição. Amém? Segundo ponto estabelecido, Ele quer te abençoar muito mais do que o diabo quer te amaldiçoar. Muito mais do que o rigor da lei, muito maior do que o rigor da lei, muito maior do que a consequência da lei são as misericórdias do Senhor. Lembra que a pastora falou o que é maldição ontem? É a consequência da lei, é a consequência de você desobedecer a lei, isso é uma maldição. Desobedecer, consequência, maldição. Mas a misericórdia é muito maior. A graça é muito maior. Então todos nós aqui nessa manhã somos candidatos a sermos abençoados. Todos nós somos candidatos da misericórdia nessa manhã. Levítico capítulo 19, verso 2. Abre tua Bíblia lá. Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Você compreende quanto é do mesmo peso, do mesmo valor, respeitar, honrar pai e mãe, guardar os mandamentos e não adorar outros deuses?
Olha como os textos que nós lemos estão no mesmo nível essas coisas. Então, isso quer dizer, irmão, que não é possível você dizer que é crente e não honrar os seus pais. É um verdadeiro engano. Nós estamos nos enganando, dizendo que não estamos honrando nossos pais, mas dizendo que adoramos a Deus. É incompatível fazer o Shabat, cumprir o Shabat ou cumprir um mandamento que está aí como exemplo e ao mesmo tempo não honrar o pai e a mãe. Se você quer viver, isso é o bíblico, nós acabamos de ler, se nós queremos viver muito, queremos viver com saúde, queremos viver por muitos anos, a chave principal é honrar pai e mãe. Amém? Isso está bem estabelecido. Gênesis capítulo 27 tem duas bênçãos para Jacó que nós vamos ler. Gênesis 27, 24 a 29. Vamos estabelecer os princípios primeiro. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu orvalho do céu e exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Essa é a bênção do pai para o filho, ok? E agora Gênesis 35, versículo 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que te dei, que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e depois a tua descendência. Desse retirou dele, elevando-se do lugar de onde falara. Se observa que ele recebeu duas bênçãos: a primeira bênção do pai, a segunda bênção de Deus. Irmãos, é consequência. A bênção dos pais, depois a bênção de Deus. Ok? Vamos caminhar devagar para o ponto que a gente precisa nesse momento, porque não é uma aula. Anote tudo que você precisar, porque a gente vai precisar no final. Como nós podemos abençoar ou respeitar os nossos pais que nos abandonaram? Não é? Tem gente aqui que não tem o nome dos pais ou o nome do pai na certidão de nascimento. Tem gente aqui que não conheceu o pai. Ou a mãe. Tem gente aqui que teve pai e mãe, mas não foi respeitado por eles. Estou falando só mentira? Né? Tem gente aqui que apanhou na cara, tomou tapa no rosto do pai e da mãe. E é um desrespeito. Embora tu tenha merecido, mas é um desrespeito. Tem gente aqui que foi profundamente desrespeitado pelos pais. Que talvez até seja uma sorte estar vivo hoje. Ser um profissional, estar na igreja, não é? Enquanto eu falo, tu está pensando em ti ou em outra pessoa? Pensamos em nós mesmos.
não é? Se nós temos algum conflito interno que não passa, essa origem está nos pais. Nós estamos num tempo onde as pessoas elas são muito ansiosas, muito imediatistas. E não é só culpa das redes sociais. Porque as redes sociais sozinhas, elas não ensinariam as pessoas a serem ansiosas, a quererem as coisas na hora delas. Não. Isso é lá do nascimento. Alguma coisa aconteceu antes do nascimento, ou durante o nascimento, ou na primeira infância, que construiu esse ser humano que nós somos hoje. Com ansiedades, com imediatismos, compulsão por compra. Tudo isso o mercado, a indústria vai aprendendo e vai trabalhando em cima das nossas necessidades, em cima do nosso caráter. A indústria e o mercado sabem se aproveitar disso. Mas nós precisamos viver com isso para sempre? Não, não precisamos. Essa não é uma manhã para nós identificarmos a origem do problema e nós deixarmos essa origem abandonada lá. Essa é uma manhã para nós identificarmos a origem dos nossos problemas. Na verdade, esse revival é para isso, para nós identificarmos a origem dos nossos problemas, visitá-las e consertá-las. Amém? Nós vamos visitá-las, nós vamos consertá-las. Com toda a sanidade, com toda a razão, com tudo que a gente tiver aqui, ninguém vai ser abduzido e não sei o que, não. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco e nós vamos com todo o raciocínio, com unção, com a bênção de Deus, com as memórias que nós temos, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos visitar, nós vamos lembrar enquanto a gente está aqui estudando de manhã, vamos lembrando, vamos pensando, vamos anotando, ok? Nós vamos precisar disso. Algumas vezes, para ter alívio dessa ansiedade, nosso cérebro, ele dispara dopamina para a gente se sentir aliviado, né? Então é aquela coisa do vício, né? Tu precisa repetir aquele ato e alguma coisa química precisa acontecer dentro do teu corpo para que você consiga se sentir aliviado por aquilo. Isso é dopamina. Isso pode ser despertado por vários tipos de vício, por exemplo, como eu acabei de falar, a ansiedade, a compra compulsiva, né? Compulsão por fazer compra, por adquirir coisas. Não consegue ficar parado, sentado, sem... Sabe aquela pessoa que falta decolar com as pernas debaixo da mesa? Não sei se tu conhece alguém, mas a pessoa está sentada e a perna começa a sacudir, vai decolar. Aquela ansiedade, irmãos, nossa geração está cheia de gente assim. E eu pensava que fossem só os mais novos, mas não. Toda a nossa geração está cheia desses problemas. Dos mais novos até os mais velhos. Muita gente está desse jeito. O abandono da maternidade, se você quiser anotar isso, ela é a origem da ansiedade. Nós vemos, assim, de costume, tudo ao nosso redor nos oferecendo conforto. E nós buscando
por conforto cada vez mais, tudo aquilo que for melhor para mim, tudo aquilo que for mais confortável. Eu só quero estar nos lugares onde eu vou me sentir bem. Eu não consigo ficar nem um segundo diante de uma circunstância desagradável. Parece que a gente não tem anticorpos não anticorpos biológicos, mas estou falando de emocionais. Não temos inteligência emocional, não temos anticorpos emocionais para ficarmos diante de uma situação de pressão. Porque a gente se sente desconfortável por qualquer coisa. Isso foi falta de maternidade. Isso pode ter acontecido por vários motivos. Você pode ter sido rejeitado no ventre da sua mãe, pela mãe ou pelo pai ou pela família, um bebê indesejado, desde que criaram aquela coisa de planejamento familiar. Eu não sei, no meu tempo, quando eu comecei a estudar lá no ensino fundamental, eu comecei a ouvir a frase planejamento familiar. Não sei se alguém já ouviu isso, né? Planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? É quantos filhos você quer ter, né? Como que vai ser a organização, quantidade de filhos. Aí vieram as novelas, e as novelas, quando a família tem filho, a família tem um filho. Quase nunca dois. Quando tem dois é confusão. É um filho do bem e um filho do mal. Exatamente para passar a ideia de que só um filho é bom. E aí o resultado disso, a gente salta algumas décadas depois de toda essa instrução do meio, né, da cultura. E aí nós temos uma Europa, por exemplo, que quase ninguém mais tem filho. Aí chegam os muçulmanos e têm 6, 7, 8, 9 filhos. E começaram a dominar a sociedade, enquanto que a nossa sociedade, nós somos ocidentais, a nossa sociedade ocidental tem um filho, 2 filhos. E nós somos ensinados que isso é planejamento familiar. E aí o resultado disso é que quando vem um outro filho que não estava planejado, esse filho começa a ser rejeitado. Ou então a família não planejou aquela criança, e aí veio o primeiro filho, e falta de planejamento que nos foi ensinado faz a gente rejeitar a criança, porque a gente pensa, não era o tempo. Aí eu te pergunto, e casou para quê, meu filho? No dia que você casa, no outro dia é tempo de ter filho. É assim que é. A Bíblia diz, multiplicai-vos, enchei a terra. Como é que tu enche a terra com um? Não dá. Então não deveria existir essa coisa de o filho não planejado, porque ele não vai ser aceito. Consequentemente, nós vamos ter aí milhões de pessoas que já se sentem rejeitadas na hora que nascem, porque não foram planejados. Viu como uma coisa do sistema insere uma cultura maligna no nosso meio? Outra maneira de você se sentir rejeitado. Tem alguém aqui de 7 meses, 6, pessoas prematuras que foram para... Como é que é o nome? Para incubadora? Tem gente aqui de incubadora? 6, 7 meses, né? 8 algumas vezes. Eu sou de 8 meses, mas eu não fui para incubadora. Eu nasci já coisadinho. Isso é uma rejeição. Você foi arrancado da sua mãe e você passou semanas fora da sua mãe, longe da sua mãe. Isso é rejeição. Uma família ou pais que não te queriam e te deram para os avós criarem. Temos pessoas aqui que foram criadas pelos avós. Também. Problemas no casal. O casal tinha problemas no início do nascimento daquela criança. E os pais se divorciaram. Rejeição de novo.
Irmãos, tudo isso cria na criança essa sensação de querer o conforto exagerado. A rejeição cria isso. Então hoje nós temos uma multidão de pessoas que só pensa em si, as suas coisas em primeiro lugar, os seus sentimentos em primeiro lugar, as suas vontades em primeiro lugar. Enquanto que se for para sermos cristãos de verdade, Jesus ensina tudo ao contrário disso. Mas aí a gente não sabe como consertar, porque a gente não sabe a origem. Então, se a gente não conhece a origem, a gente não tem como ir consertar isso. A gente não tem para quem pedir perdão, ou a gente não tem a quem ir para perdoar. Mas nesses dias nós vamos aprender, nós vamos descobrir. Amém? Essa ruptura com a mãe, ela não pode ser subestimada. Esse distanciamento no início, ele não pode ser subestimado. Isso vai reger a vida inteira da pessoa. E isso explica a maneira como a pessoa trata não só os seus pais, mas como ele consegue transferir isso para os seus relacionamentos, para as suas amizades, para os seus chefes, para os seus empregados. A pessoa que tem essa situação, que vive nessa situação, acaba espelhando no próximo e repete o seu sentimento pelos seus pais no seu chefe. A minha irmã, ela não consegue ter chefe. Não consegue ter chefe. Ela teve um emprego, problema com o chefe rapidinho. Aí chegava em casa e dizia, não consegui, aquele cara não sei o que, sempre tinha um defeito. Aí saiu do emprego, foi para o outro, a mesma reclamação. Saiu do emprego, foi para o outro, a mesma reclamação. A minha irmã foi afastada da minha mãe no início da gravidez. Ela sempre precisou de muito tratamento. Então ela sempre estava hospitalizada, ela sempre estava separada, ela sempre estava... Aí ela pensa, então eu não posso ser empregada, eu tenho que ser chefe. Aí vira empresária. É uma empresária de muitas empresas hoje, mas que ninguém presta. Nenhum funcionário presta. Nenhum parceiro presta. Então o problema não era o chefe. O problema era no vínculo com a mãe. A pessoa pode ser tudo, mas ela vai sempre ter esse problema. Outro problema, o conforto exagerado. Eu só quero para mim, eu quero ter o maior lucro. Quantos minutos de ministração tem? A gente precisa cortar essa parte na hora de publicar. Olha para mim aí e anota aí, tá? Eu vou falar da vida dela agora e da minha. Olhou aí, né, o tempo? Lá no YouTube tu consegue ver. Tem lá os minutos lá no YouTube. Quanto tempo tem? Irmãos, o conforto, o desejo por conforto exagerado, ninguém consegue dizer para ela qual é o problema de alguma coisa. Você conhece pessoas que sempre sabem a razão das coisas? Conhece alguém nessa situação? Pois é. Eu queria que nós identificássemos em nós mesmos esses padrões de repetição do afastamento dos pais, principalmente da mãe. O Lucas, ele teve com minha irmã alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Ele trabalha com marketing, ele foi conversar sobre algumas coisas e ele descobriu alguns processos dentro da empresa. E quando ele me falou, na hora que ele falou, eu identifiquei. Mesmo problema, mesmo padrão de repetição. Quando você
é uma pessoa que tem esse padrão de conforto, de desejar sempre para você, você vai ser desleal. Você nunca vai aceitar o lucro que te é permitido ou o lucro que é lógico, que é seu de verdade. Você sempre vai querer ser desleal com o teu parceiro e você vai querer lucrar mais do que o que é devido. Essa é uma das origens da corrupção. Porque a corrupção também, dentro da corrupção está impressa essa característica de conforto para si. Então nós aqui que somos eleitores, nós temos a sensação de que Brasília é inalcançável. A maior renda per capita do Brasil está em Brasília, com uma média salarial de R$60 mil. Aí você pega uma cidade, digamos que tenha 1 milhão de habitantes, como Brasília, eu não sei qual a quantidade de habitantes, mas 1 milhão ou 2 milhões, tanto faz, vai servir para esse cálculo que eu vou fazer. Como pode uma média salarial ser de R$60 mil? Ou 1 milhão de pessoas, cada uma ganha 60 mil, para você ter essa média salarial. Ou então você tem 5% das pessoas que têm salários acima de R$1 milhão. 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e 500 mil de salário. Só que a gente sabe que a gente não está falando de salários legais. Porque o Brasil tem um teto salarial. Em teoria, as pessoas não poderiam ganhar acima do teto. Mas as pessoas têm, vamos chamar de lucros, de 1 milhão. Tem gente ali que ganha 200 milhões de reais por mês. É por isso que você pode pegar 1 milhão de pessoas, quando você for fazer a média salarial, você vai ter 60 mil. Se tem alguém que ganha 200 milhões, outra pessoa ganha 50 milhões, outra pessoa ganha 2 milhões. Eu estou falando de coisa mensal. Isso é corrupção. Eu quero mais e não me importo com os outros. Tudo bem que a gente chama isso de pecado, ok? Mas tem uma origem. Pessoas justas não aceitam. Tem pessoas justas na política. Nós conhecemos uma pessoa que no primeiro dia do mandato, o presidente da Câmara disse para ela assim: vota em mim para a eleição de presidente hoje. Se tu votar, eu vou te dar 500 mil e uma Hilux, uma SW4, não foi? 500 mil e uma SW4 amanhã, se tu votar em mim hoje. Aí a pessoa disse: não vou votar. Então nós temos pessoas de origem diferente. E nós temos pessoas que precisam desse conserto. Mas se todos nós somos pecadores, todos nós estamos debaixo dessa mesma situação na nossa nação, por que umas pessoas são diferentes das outras? Por causa da cura. É para onde nós queremos ir nessa manhã. Abre tua Bíblia lá em Oséias capítulo 11. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando eu não disser o versículo, é porque é o primeiro, tá? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse versículo 4
esses laços de amor, eles serão os laços que vão ser usados pelo Senhor hoje para nos curar dos laços que nós perdemos. Sabe aquele cordãozinho umbilical que liga o filho na mãe? Irmão, aquilo ali não é só para comida. Aquilo é muito poderoso. Que ideia de Deus nos ligar por uma corda, né? Nos plugar na nossa mãe. Que ideia tremenda, né? Isso nos fez receber muito mais do que alimento, do que células, do que sangue. Nos fez receber amor e nos fez também receber rejeição e outras coisas boas e coisas ruins. Mas o propósito dessa ligação, ele não pode ser anulado, não pode ser ignorado. Ao mesmo tempo que o Senhor pode estabelecer hoje laços de amor para nós nos reconectarmos com aquilo que foi desconectado, com aquilo que nos amaldiçoou, com aquilo que nos transformou naquilo que nós somos hoje. Amém? Você já disse essas frases alguma vez? Eu não vou conseguir. Sabe, às vezes eu converso com pessoas e eu tento ajudar a dar uma coisa quase pronta e dizer para a pessoa fazer, a pessoa diz, eu não consigo. Eu não entendia como alguém podia dizer que não consegue se eu estava dizendo que eu ia ensinar. Porque se alguém vai ensinar, então aquela pessoa vai conseguir. Não é verdade? Se você estudar, se alguém te ensinar, você vai conseguir. Mas tem pessoas que dizem que não conseguem, mesmo se alguém disser que vai ensinar. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou tentar. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes, quando eu chego em alguns lugares que tem pessoas importantes, às vezes eu chego e eu penso logo assim, eu vou ser rejeitado por esse grupo. Porque eu tenho muitos contatos com pessoas que são muito importantes, políticos e tal. Às vezes eu chego e a maioria das pessoas que trabalham comigo ou que prestam serviço tem essa mesma sensação. Prestadores de serviço aqui, Rafael, Alberto, Edivaldo, Mauro, Irlândio. Tu também, né, que está ali dirigindo. Às vezes você chega no lugar, não sei se acontece com vocês, mas o lugar é muito, muito chique, é muito caro, é muito grande, as pessoas parecem importantes, e aí você pensa, eu vou ser maltratado aqui. Isso já aconteceu com vocês? Eu vou ser rejeitado aqui. Eu vou pisar em ovos aqui porque isso acontece comigo muitas vezes. E quando eu chego nessa determinada situação, eu estou de frente para isso, geralmente eu paro e aí eu penso no que eu estou indo fazer, o quão é importante aquela coisa que eu vou fazer e como aquelas pessoas não são diferentes de mim. Eu preciso fazer um exercício porque para mim não é natural chegar num lugar e achar que eu sou bem-vindo naquele lugar. Isso é rejeição. Isso é o desligamento da mãe em algum momento. Os meus pais se divorciaram acho que 3 vezes. Separaram, voltaram, separaram, voltaram, separaram, voltaram 3 vezes. Eu tenho lembrança de que foram mais ou menos 3 vezes. Eu lembro de todas essas vezes quando nós saímos de casa. Eu acho que quem tem pais divorciados aqui, acho que lembra disso, né? Dessa situação. Quando arrumamos as roupas para sairmos de casa. Tem alguém aqui que é filho de pais divorciados? Vocês lembram dessa situação? Quando vocês saíram com a mãe? No nosso caso, a gente teve que sair com a mãe. Eu e minha irmã.
E eu me lembro quando a gente arrumou as coisas, em uma oportunidade, a gente precisava sair quando ele saiu de casa, porque se estivéssemos em casa, a gente não ia conseguir sair, claro, porque na verdade nós estávamos fugindo. Não era um divórcio normal, que o casal decidiu se divorciar e aí amanhã eles se divorciam. Não, nosso caso era fugindo. Então nós fugimos 3 vezes de casa. Só que antes dessas 3 fugas acontecerem, minha mãe precisou sair de casa por 2 vezes para fazer tratamento psicológico, porque ela apanhava do meu pai. E não só ela apanhava, teve um dia que ela apanhou e a empregada apanhou também porque foi defendê-la. Então, aí o que aconteceu? Isso foi evoluindo para um grande problema emocional e ela teve depressão. Eu não lembro se por 2 vezes ou se foi uma vez e ela teve que fazer 2 vezes tratamento, mas ela foi 2 vezes para Fortaleza. E eu e minha irmã, nós ficamos na casa de tios. Então a gente ficou primeiro na casa de um tio no Turu, depois a gente ficou na casa de outro tio dos avós no Monte Castelo. Mas nessa fase ali de início, né, de infância, não era a nossa primeira infância, mas era bem no início ali, eu acho que com 8, 7 anos de idade mais ou menos, a gente começou a passar por essas experiências. Na verdade, os problemas deles vinham de muito longe, né, esses conflitos vinham do nosso nascimento, mas esse ponto de evoluir para a doença emocional foi lá mais ou menos para 7 ou 8 anos de idade. Foi quando isso aconteceu. E aí nós ficamos separados dos nossos pais. Então os nossos pais se divorciam e nós nos separamos deles também. E na minha cabeça isso explica porque que muitas vezes eu não me sinto aceito em alguns lugares onde eu vou trabalhar ou com algumas pessoas que eu tenho que encarar, que são pessoas importantes. Porque você sabe que você ser criado na casa da sua tia ou na casa da sua avó não é a mesma coisa de ser criado na casa da sua mãe, não é? A não ser que você esteja vivendo em outro planeta e sejam seres diferentes dos seus parentes, mas se forem seres humanos, então não é a mesma criação na casa dos teus tios. É claro que os filhos deles serão priorizados em detrimento dos sobrinhos, não é verdade? E é claro que foi isso que aconteceu. Então toda vez que tinha um boró na casa que meus primos tinham feito, quem era o culpado? João Guilherme, porque era o ator que tinha vindo de fora. Ou João Guilherme ou Camila eram os culpados, né? Como minha irmã tem um temperamento muito mais forte do que o meu, então era mais fácil ela acabar sendo culpada, né? Então, na minha cabeça, isso explica essa situação de que eu não me sinto aceito em alguns lugares, e aí eu tenho que fazer esse exercício emocional. Eu estou aqui, eu sou importante, eu vou tratar essas pessoas aqui cara a cara, como iguais, e eu percebo que quando eu faço isso com as pessoas, esses importantes, não têm o costume de serem tratados por igual a partir de um prestador de serviço. E aí eles acham aquilo estranho. Eu percebo nos olhos deles. Esse cara, ele é diferente. Não sabe o tamanho do exercício que eu fiz antes de conversar com ele. A carga, a oração, o me olhar, o me ver. É claro que isso causou em mim, isso criou em mim um certo nível de ansiedade. E eu sou muito ansioso por causa disso. Então, às vezes eu procuro me... O que foi que a gente falou ainda agora, Armando? Que a gente identificou uma coisa aqui que a gente estava conversando. Tu te lembra, não? Não lembro? Foi uma coisa interessante porque diz respeito a isso, mas eu fico identificando as coisas muito antes.
identifico os problemas. Pode ir trazendo, que só ligou. Às vezes alguns problemas antes deles acontecerem, e isso não é proatividade. Algumas vezes é proatividade. Não, o cara é proativo e ele consegue identificar as coisas antes e tal. Mas muitas vezes é ansiedade. É viver o futuro. É ficar vivendo o futuro. É ficar prevendo as coisas. É sofrer antes que as coisas aconteçam. Teve uma vez que eu falei aqui, e João concordou comigo, quando eu disse que às vezes eu vejo uma coisa acontecer e aí eu já penso assim, meu Deus, o problema vai acontecer, né? Assim que tu falou outro dia que eu estava discutindo. Ansiedade. O problema ainda não aconteceu, mas tem como eu gosto de falar, tem cheiro de problema, tem sombra de problema, é problema. E aí eu sofro com aquela coisa antes dela acontecer de fato. Isso é ansiedade. Foi porque eu fui desligado da minha mãe, não só uma vez, mas várias vezes. E eu vi ela sofrendo várias vezes por causa disso. Isso me fez também ter raiva do meu pai exatamente nessa fase, e esperar algumas vezes ele chegar em casa, minha mãe dormindo, então ele ia chegar drogado do trabalho, e aí eu tinha que defender minha mãe. Então às vezes eu ficava acordado, ficava preparado para brigar com ele. E aí eu fiz judô, taekwondo para poder lutar contra meu pai, né? E aí acho que por isso eu nunca ganhei nada, né? Que eu não estava focado na faixa, eu estava focado em aprender a bater. E eu estava preparado para bater nele. Então ali, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu peitava ele algumas vezes. E aí eu desafiava. Então foi nessa idade aproximadamente que ele resolveu pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. E aí ele começou a fazer na minha ausência. Quando eu saía, é que ele fazia, porque ele sabia que tinha um garotinho lá que podia dar uma facada nele no dia que ele estivesse dormindo. Lembra da história que a pastora contou da mãe dela? Ela contou para vocês a história da mãe dela? Tu já contou para eles? Para algumas, né? Algumas pessoas, tu vai falar isso aqui? Então eu não vou falar. Mas é mais ou menos esse caso. E aí aquela figura que era para ser o meu pai, começou a ser o meu inimigo, o meu adversário. Era a pessoa contra quem eu estava me preparando para lutar. Está vendo o tamanho do problema? Problemão. Rejeitar um progenitor, se você quiser anotar, ele pode impedir o sucesso. Rejeitar o progenitor pode impedir o teu sucesso. Sabe quando você ama os seus pais? Você ama a pessoa que cuidou de você, a pessoa que te adotou, a pessoa que te ensinou, que te deu alimento, mas você não consegue ficar perto da pessoa. Essa rejeição, ela pode impedir o teu sucesso. Tem motivo? Tem. É perdoável? Sim. Ela te causou dano, foram os teus pais que te causaram dano. Mas inevitavelmente isso vai limitar o teu sucesso, o teu desenvolvimento, o sucesso da tua empresa, dos teus negócios. Sabe, às vezes parece que você se formou, você se estruturou, você é inteligente, mas você não consegue
decolar. Está lá formadão, tem um currículo lá monstruoso. Assim. É graduado, pós-graduado, especialista, é mestre, é o bichão. Mas não dá certo. Parece que ninguém quer te contratar. Né? Ninguém quer te chamar. Ninguém me ama. Problema com os progenitores. Irmão, não tem jeito, é uma parede espiritual, vai atrapalhar o teu desenvolvimento e sucesso. Se você não consertar, se nós não formos nesse lugar e arrumar isso, não vai ter desenvolvimento. Decola um pouquinho, dá certo por um tempo, depois o avião pousa de novo. Parece que nós não estamos autorizados. Né? Você tem raiva dos seus pais? Quando eu vejo meu pai, eu tenho um sentimento estranho, assim, eu não sei exatamente o que é que eu sinto assim. Não sei, uma mistura de raiva com alguma coisa assim. Eu já consegui arrumar uma parte, mas eu não consigo totalmente aceitar. Sabe aqueles dias que ele estava vindo na igreja? Ele passou uns meses, uns 4, 5 meses assim, né? Mas irmãos, eu olhava assim para ele e parece que uma coisa assim não descia assim, sabe? Uma coisa estranha. E eu lutando por ele. E aí minha irmã dizia assim, não, ele vai se desviar de novo. Ele vai se desviar, não tem jeito não. Aí eu conversei com a mamãe uma vez, aí eu ouvi minha irmã dizer assim no telefone no fundo, ele ainda está pensando que o papai vai ficar na igreja. Aí eu disse, rapaz, diz para ela que eu estou ouvindo, mas a gente vai tentar, nós vamos lutar até o final. Aí ele se batizou, no dia que ele se batizou, eu batizei ele e tal, ele chorou, e não sei o que, foi aquela emoção, mas no fundo eu estava, ele vai se desviar. E não foi o meu sentimento que fez ele se desviar. Se eu tivesse poder para isso, irmão, eu estava pensando muita coisa boa e muita coisa ruim de muita gente. Lá em Brasília, era só com o poder da mente. Era um impeachment assim, só... Aleluia. Não, irmão, o que eu sinto não vai mudar nada, é ele que tem que mudar aquilo lá. Agora, o que eu sinto vai mexer comigo. Vai me autorizar ou me desautorizar, vai me abençoar ou me amaldiçoar. Ok? E eu sempre senti assim, sabe? Eu fico olhando para ele às vezes e sinto assim uma coisa estranha. Por causa de toda aquela construção que foi feita no passado, né? Aquela situação toda construída ali foi muito difícil, né? Foi muito complicado de conseguir sustentar aquilo. E de repente ele vem para a igreja e aí ele congrega aqui com a gente. E eu fico sentado ali atrás olhando ele e olhando e vendo os defeitos dele e vendo os problemas dele. E aí começou a acontecer uma coisa estranha dentro de mim, que eu acho que acontece com algumas pessoas aqui. Comecei a ver nele, eu comecei a me ver nele, comecei a ver nas atitudes dele as coisas que eu fazia. Como ele anda, como ele fala, como ele se comporta. E aí eu comecei a ficar com raiva de mim. Aí sabe o que desencadeou em mim? Autorrejeição. Porque eu comecei a reprovar em mim as coisas que eu comecei a observar nele. E aí eu comecei um conflito comigo mesmo. Aí eu disse, agora pronto, estava tudo bem. Aí ele chegou, agora eu estou com um problema comigo mesmo. Eu não sei se quando você olha o seu pai e sua mãe, você olha as coisas que ele faz e você vê que você faz e aí você fica com vergonha alheia.
Acontece isso contigo? Não sei. Comigo acontece. Eu fico com vergonha alheia. Porque a sensação que eu tenho, como eu não fui bem criado por ele, a sensação que eu tenho é que ele é meu filho e eu estou com vergonha do que ele está fazendo porque as pessoas vão pensar que eu não ensinei ele direito. Só que não é verdade, ele é que é meu pai e eu é que estou repetindo as coisas que ele faz errado porque eu odeio o que ele faz. Entendeu? Você vai repetir o padrão que você odeia nos teus pais. Tem gente esperta anotando, né? Tudo que você odeia, o que você rejeita nos teus pais, provavelmente. Falei tudo e depois provavelmente, né? Provavelmente as coisas que você odeia nos seus pais, as coisas que você reprova, são as coisas que você vai fazer. São os comportamentos que você vai repetir. Você só vai sentir paz consigo quando estiver em paz com seus progenitores. Eu só vou sentir paz olhando para o meu pai, andando, se comportando, falando com as pessoas. Só vou sentir paz quando eu tiver, só vou ter paz quando eu sentir paz naquilo lá. Quando eu perdoá-lo, quando eu não me sentir mais rejeitado ou atacado, ou quando eu sentir que na minha ausência ele não vai estar fazendo alguma coisa errada. Porque foi uma das coisas que ele fez. Então eu estava preparado para lutar com ele, preparado para brigar e para matá-lo se fosse preciso. E aí ele começou a perceber, e um dia eu saí de casa e ele jogou uma faca na minha mãe, que quase pega na minha irmã. Ela passou na frente, ele jogou a faca nela, e minha irmã estava atrás da minha mãe. Minha mãe se abaixou, e a faca passou do lado da cabeça dela, do lado da orelha, e bateu na parede. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me chamou, mostrou a parede, tinha um furo na parede. E disse: tu sabe o que foi isso? Eu disse: não. O teu pai jogou uma faca em mim, e a faca bateu de ponta na parede e quebrou um pedaço da parede. Só para vocês terem ideia qual foi a força que ele jogou a faca. Eu não estava em casa. Então ele começou a fazer a mudar esse padrão. Agora eu saía e ele fazia as coisas. E aí eu tive que não sair mais de casa. Mas ele é o pai, não sou eu o pai. E a gente brincou de inverter, né? E está aí agora o desastre. Aí eu resolvi casar. Aí quando eu casei, o primeiro grande impacto, na verdade antes de casar, o primeiro grande impacto que eu sofri foi uma conversa que nós tivemos e minha esposa disse assim: eu sou cantora e tu quer ser cantor. Só que eu não queria ser, mas na cabeça dela ela queria tirar qualquer vontade lá, né? Se nós formos cantores, de quem vai ser a agenda? Aí a gente teve que escolher um dos dois. Para viajar, para atender a agenda. Aí a gente escolheu ela. Primeiro grande impacto: rejeitar o meu conforto, a minha vontade, o meu plano. Casamento faz isso. Casamento traz para o equilíbrio, né? Todo adulto deveria ser casado. Porque senão viram uns velhos chatos, né? Uns tio velho nojento, chato. Os tio chato assim, né? Que fica, né?
Tá mordendo o maxilar já aqui, ó. O Mauro. Todo adulto tem que casar, irmão. Porque começa a ficar curado. Anote aí, altos níveis de medo, ansiedade, depressão. Podem ser gerados por insatisfação na gravidez. Um aborto anterior. Ou um aborto anterior. E podem interromper a sintonia com a mãe. Irmão, não tem jeito. Se quebrar a sintonia, a conexão com a mãe, o desenvolvimento fica comprometido. Se houverem falhas nesse processo de cuidado da mãe e do pai, seja por dificuldade natural ou doença, quem sabe a mãe é doente, não pôde ficar cuidando, tem uma doença crônica, não pode ficar cuidando do filho, ou foi um problema na gravidez, dos filhos, o filho e a mãe tiveram que ser separados, ou uma viagem, quem sabe, o filho é muito pequeno e a mãe trabalhava muito viajando e teve que ficar muito tempo longe. Toda essa quebra de sintonia, ela vai resultar nesses problemas. Com o pai também, a desconstrução do papel fundamental do pai, que é o do cuidado e da segurança, também vão desencadear o mesmo problema. Vocês estão com os papéis aí prontos para nós anotarmos? Nós vamos fazer um exercício. Nós vamos descrever agora e nós vamos identificar esses problemas. Quando eu pedir para vocês começarem a escrever, vocês vão escrever, mas vocês não podem corrigir o que vocês vão escrever. Porque a correção do que você escreveu já é uma autodefesa. E você já vai prejudicar o que nós vamos fazer aqui. Ok? Entenderam isso? Então a palavra que veio à mente você já anota, não corrige, não risca. O que veio à tua mente primeiro é o certo. É aquilo mesmo, tá? O escritor que desenvolveu esse exercício escreveu o seguinte: os sentimentos que temos em relação aos nossos pais são a porta para a nossa essência. Ok? O que nós vamos fazer hoje é escrever os nossos sentimentos pelos nossos progenitores. Você vai pensar só no primeiro na sua mãe e depois no seu pai. Nós vamos descrever aquilo que nós sentimos por eles. Tá bom? Vamos fazer das nossas mães primeiro, tá? Pensa um pouco na sua mãe e escreva com uma palavra. Você vai fazer uma listinha, tá? Uma palavra abaixo da outra ou separada por vírgula. Na minha cabeça, uma abaixo da outra é melhor para visualizar. Como ela era? Como ela era?
Quando você pensa nela, se alguém te perguntar assim, como era a tua mãe? Como ela era? Você vai escrever isso. Pode ser uma palavra, duas, tanto faz. Mais um agora, vou dizer. Muito importante isso, tá? Que eu vou falar agora. Lembrando, vocês não podem corrigir. É o que vier à mente, você escreve, porque aquilo é latente. É o que vem na tua cabeça. Quais adjetivos e frases surgem na sua mente agora, em relação à sua mãe? Quais adjetivos você daria para ela? Qualidades e defeitos, adjetivos. Ela era boa, ela era má. Ela era afetuosa. Amorosa. Insensível. Distante. Triste. Feliz. Vai anotando todo adjetivo que vem na sua mente sobre a sua mãe. Não pense muito. Se você pensar muito, você já está fazendo errado. Ela costumava te abraçar, era raro. Só os primeiros pensamentos. Ok? Agora você vai escrever o seguinte: pelo que você culpa sua mãe? Minha mãe é culpada por. Escreva todas as respostas, não deixa nada ficar parando na tua mente. Você não precisa pensar muito sobre isso. Isso precisa ser latente. Ela é culpada por. Se você tivesse de frente para ela numa briga, quando você está chateado, o que você diria para ela? Quais são as culpas dela? Você fez isso, você fez aquilo. Eu sou assim por sua causa. Ok? Agora vamos falar dos nossos pais, os homens. O meu pai era. Escreva. Meu pai era. Escreva os adjetivos. Quais as frases vêm à sua mente? Quais os adjetivos vêm? Anote tudo. Como ele era? Ele era carinhoso? Ele era rude? Ele era distante? Ele não tinha tempo para você? Ele era violento? Feliz? Calmo? Triste? Não te abraçava? Ou abraçava? Ele era gentil, ele era severo, ele era tranquilo. Será que ele era crítico?
Nada do que você fazia era suficiente. Você nunca fazia uma coisa certa. Ele era ausente, presente. Anote tudo aí. Eu culpo meu pai por. Você culpa seu pai pelo quê? Eu culpo meu pai porque eu sou não sei o quê. Eu culpo meu pai porque aconteceu tal coisa. Eu culpo meu pai. Por que você culpa seu pai? Tudo que vê à mente. Escreva tudo que vê à mente. Tudo, não corrija nada. O que você escrever está certo. Os casados agora, o seu cônjuge. Como ele é? Escreva. Escreva os adjetivos aí. Eu sei que seu cônjuge está do seu lado aí, mas ele vai respeitar o seu papel, não se preocupe não. Quais adjetivos você daria para ele? Defeitos, qualidades. E você culpa ele pelo quê? E o seu chefe? O chefe lá do trabalho. Os adjetivos. Como ele é? Anote tudo. Como ele é? Você o culpa pelo quê? Agora, por último, os meus pastores. Como eles são? Adjetive seus pastores aí. Você pode separar se quiser, pastor ou pastora. Mas coloque os adjetivos dos pastores. Como eles são? Críticos, gentis, amorosos, tranquilos, ausentes, felizes, tristes. Adjetive aí. E você os culpa pelo quê? Anote.
Amém? Vamos reparar tudo isso. Dê uma lida de novo no que você escreveu. Dê uma lida. Essa reparação pode acontecer mesmo que seus pais estejam falecidos ou distantes. Se existe alguma memória, alguma boa intenção, alguma imagem, o Senhor pode reparar então. Feche teus olhos. Procure alguma imagem boa dentro de você sobre seus pais. Alguma imagem interior de afeto. Faz reparação nessa manhã, Senhor. Lembre-se, não espere que eles mudem, ou que eles sejam diferentes depois disso. O que vai mudar nessa manhã é dentro de nós. Somos nós que vamos mudar. Eles não são obrigados a nada. Diga para o Senhor nessa manhã se você quer, porque essa que é a questão. Diga para Deus se você quer a reconciliação. Esse é o único caminho para a felicidade. Mas a reconciliação é sobretudo um movimento interno. A mudança precisa ocorrer primeiro em nós e não neles. A cura precisa acontecer dentro de nós primeiro. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Senhor, nós descrevemos nessa manhã, Senhor. Esse é o núcleo dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos mais profundos, Senhor, estão escritos aqui. Essas são as acusações que nós temos contra os nossos pais. São os nossos ressentimentos que guardamos. Nós queremos perdoar, Senhor. Diga isso, eu quero perdoar nessa manhã. Diga, eu quero perdoar nessa manhã. As nossas palavras têm poder e nós queremos perdoar nessa manhã. Nós queremos influenciar tudo dentro de nós. Os nossos sentimentos, aquilo que é expresso através da epigenética, nos nossos comportamentos, na nossa saúde, na maneira como emocionalmente nós estamos liberados ou presos no casamento, nos relacionamentos, no emprego, aquilo que nos libera ou nos trava, que nos prospera ou que ata a nossa prosperidade. Nós queremos perdoar nessa manhã. Diga essas frases. Eu sinto muito por quão distante estive. Diga isso para os seus pais. Diga, eu sinto muito
por quão distante eu estive. Diga assim: sempre que você tentou se aproximar, eu o afastei. Diga assim: estou com saudades. Diga: estou com saudades, mas não é fácil assumir isso. Diga assim: você é um bom pai. Diga: você é uma boa mãe. Diga: eu amo você. Diga para eles assim: eu aprendi muito com você. Se você tem alguma memória boa, lembre isso agora. Diga: eu aprendi muito com você. Diga para eles: eu lamento quão difícil eu tenho sido. Diga para eles: eu tenho sido muito crítico. Isso dificultou a nossa aproximação. Por favor, me dê uma segunda chance. Diga assim: eu gostaria muito de me aproximar. Eu gostaria muito de me aproximar. Sinto muito por ter me afastado. Prometo que durante o tempo que nos resta, me aproximarei. Diga isso para eles. Diga: prometo que pararei de exigir provas do seu amor por mim. Diga isso. Prometo que pararei de exigir provas de amor por mim. Pararei de esperar que seu amor seja de determinada forma. Aceitarei o seu amor como ele é, e não como eu espero que seja. Aceitarei o seu amor, mesmo que não o sinta em suas palavras. Eu te agradeço por me proporcionar tanto. Diga assim para eles: eu tive um dia terrível. Tudo que eu precisava era falar com você. Tudo que eu precisava era ouvir sua voz. Eu amo ficar ao seu lado. Se você tem pais distantes, ou que você não conhece, ou que já faleceram, diga assim para eles: se partir ou me deixar com outra pessoa facilitou a sua vida, eu te entendo. E libere o perdão para essa situação. Diga assim: parei de culpá-lo.
Isso me manteve refém da dor. Diga assim: buscarei apoio nos outros e tirarei uma lição favorável do que aconteceu. Diga assim: o que aconteceu entre nós será a fonte da minha força. Diga assim: ganhei força com o que aconteceu. Diga para os seus pais: obrigado por me conceder a vida. Eu prometo não desperdiçá-la. Senhor, essas são as nossas palavras. Nos sentimos curados, Senhor, nessa manhã. Nos sentimos liberados. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Continua essa obra, Senhor, em nossas vidas. Nos restaura totalmente, Senhor. Queremos te dizer nessa manhã: eis-nos aqui, Senhor. Faz uma obra, Senhor, em nossas vidas nesses dias. Em nome de Jesus.